Lili. Pode. A apresentação. Bom, boa tarde ou boa noite. Boa tarde ainda, né? Boa tarde. Meu nome é Daniel, junto comigo está aqui a Miriam e a Lilian. Nós somos de um grupo de teatro profissional que fica lá em Santana, chamado Grupo Gato. Inclusive vocês estão convidados a ir lá no Teatro do Sol, que é a nossa sede. Vai ser uma alegria receber vocês e é uma alegria estar aqui com vocês hoje. Tá bem? Então, primeiro, parabéns por esse espaço e muito obrigada por nos receberem, que a gente possa viver aqui uma tarde e noite bem bacana, bem produtiva, que a gente saia com novos conhecimentos, com troca de saberes entre nós. Então, bem-vindos os educadores e também os estudantes. Para a gente é uma alegria poder estar aqui com vocês nesse momento. Esse projeto está sendo realizado através da Lei de Incentivo à Cultura, da Lei Federal de Incentivo à Cultura, a antiga Lei Rouanet, né? Mas que foi muito polêmica em algumas produções, né? Em algumas coisas aqui no Brasil, mas que a gente faz um uso dessa lei bem consciente. Então, a gente, dentro desse projeto, oferece esse ciclo de palestras. Hoje são 2 palestras, né? Vai começar pelo teatro de teologia, depois a gente vai para uma vivência mais prática, pensando um pouco no teatro dentro da pedagogia, né? Como uma ferramenta de aprendizagem. Então, esse projeto faz parte do nosso grande projeto, vamos dizer assim, que é o Inverno. É um espetáculo que vai estrear dia 14 de abril, que depois a gente manda o convite para vocês irem assistir. E como parte desse projeto, a gente vai realizar esses ciclos de palestras e a gente começa o projeto hoje aqui com vocês. Então, é uma alegria. Um dos nossos apoiadores é o Atacadão, então também quero aproveitar, né, para agradecer, porque sem apoio também a gente não consegue realizar as coisas que a gente tem vontade, que a gente acredita que são importantes, né? Então, é isso. Lili, quer falar alguma coisa? Boa tarde, gente. Vamos aproveitar. Alegria estar aqui. Então, eu queria também deixar com vocês um exemplar do último espetáculo que a gente fez. Então, tem uma publicação aqui que a gente está deixando de doação para a biblioteca aqui do SEJA. Também, como a Miriam, eu fiquei muito admirado. Eu conheci o SEJA Perus no ano passado, numa atividade que eu fiz num outro espaço cultural que eu trabalho. E eu fiquei muito impressionado com um grupo que foi lá no museu nos visitar. E a gente manteve contato nesse tempo todo e a gente vai fazer uma nova parceria aqui com vocês. E eu fiquei bastante, mas eu nunca tinha vindo aqui. Eu tinha conhecido os alunos lá, mas nunca tinha vindo aqui. Eu fiquei muito impressionado com a escola, vocês estão de parabéns, porque quem faz a escola são os professores, são os gestores, a coordenação, o diretor e também os alunos. Então, se esse espaço é tão lindo, isso também tem a ver com vocês. Então, parabéns por manter esse espaço. Então, a gente queria participar um pouquinho desse espaço, não só com a palestra, mas também deixando a doação um livro do espetáculo. E também vocês estão convidados. Pode entregar para a Silvânia. Vou registrar esse. Tira uma fotinha. Então, a gente quer deixar um pouquinho, além da palestra, um pouquinho do Grupo Gato aqui no patrimônio de vocês. Que é um patrimônio tão lindo, tão bem cuidado, tão humano. Então, a atividade de hoje ela tem 2 momentos, como a Miriam falou. Um momento teórico, além de ator, eu sou historiador, então eu vou falar um pouco sobre teatro e mitologia. Daí depois a gente vai fazer um intervalo de uns 15 minutos mais ou menos e vai fazer a parte prática aqui, daí quem vai ministrar é a Miriam. Eu expliquei sem intervalo. É sem intervalo. Vamos direto. É sem intervalo. Então, no intervalo, a gente vai já emenda a emoção de um para o outro. Tá bem? Só antes de entrar na parte da mitologia, tem um teórico. A primeira pessoa que teorizou o teatro foi o Aristóteles. Então, eu vou ler. Aristóteles é possivelmente o primeiro teórico da narrativa que se tem notícia no Ocidente. Boa parte do seu esforço na obra poética é entender o processo de construção da narrativa teatral, né? E daí ele dividiu a narrativa teatral em 3 frentes. Que é a tragédia,
outro que é a comédia e outro é a epopeia. Então a tragédia, por exemplo, é uma ideia. A comédia, por exemplo, Lisístrata. E a epopeia é tipo Homero, Ilíada, né? Daí assim, segundo Aristóteles, o que é a epopeia? Na epopeia são tratados homens melhores do que nós, como os heróis míticos do Homero. Então eles são pessoas superiores a nós. Então eles são muito heróicos, eles estão acima do que é dito normalidade de nós, seres humanos, né? Na tragédia são retratados homens como nós, mas eles são oprimidos pela vontade dos deuses e sujeitos às desventuras do destino. Então o destino de um homem igual a nós, pelos deuses, é passar por algo, daí ele sofre porque esse é o destino dele, e ele é igual a nós, então se cria uma identificação com o personagem da tragédia, né? Na comédia, são tratados homens que são inferiores a nós. Então, eles são inferiores e são expostos ao que é ridículo e isso que nos causa riso. Então, eles são pessoas cheias de vontades egoístas e, sei lá, na comédia, Sai de Baixo. Já assistiram Sai de Baixo? Tipo, o Caco Antibes é um homem inferior a nós. Ele é muito ambicioso e muito trambiqueiro e etc e tal. Não gosta de pobre, enfim. Ele é inferior a nós. E daí isso faz com que ele seja exposto ao ridículo, às situações ridículas, e isso que causa riso, né? A gente, em especial, nós do Grupo Gato temos uma pesquisa muito grande com comédia. Nós somos muito apaixonados por comédia, porque a comédia faz rir e faz pensar. Tem um grande comediógrafo brasileiro, chamado Chico Anísio, e o Chico Anísio ele fala uma coisa que eu acho muito bonita sobre a comédia, que ele fala que a comédia ela é irmã da poesia. A comédia é aquela que denuncia. O humor é tudo, inclusive engraçado. Então tem muitas mensagens no humor, para além da graça. A graça só nos desarma, ela só faz a gente estar mais disposto àquela poética. Então nós do Grupo Gato, a gente tem um grande apreço pela comédia. O Inverno, que é a próxima peça que vocês já estão convidados a assistir, é um espetáculo gratuito, que está lá em Santana, no Teatro do Sol. A temporada vai ser de quarta a domingo. Vocês estão convidados, as famílias de vocês, todo o círculo social de vocês está convidado, vocês serão muito bem-vindos lá na nossa sede. E é uma comédia. O Verão, que é o livro que nós, né, que eu entreguei, mas que nós estamos doando para a escola, também é uma comédia. Tem várias outras comédias da Heloísa Witz, que é a diretora do grupo, que é a dramaturga, diretora e também atriz do grupo. Então a gente tem um grande apreço pela comédia, uma pesquisa grande pela comédia, por isso eu me detive aqui, que eu tenho um grande prazer de falar sobre comédia. Passou bem rápido para mim. Pela tragédia. Enfim, daí, o que isso tem a ver com o mito? Toda a história está tratando sobre uma jornada, né? E daí, toda essa palestra está baseada nesse livro, não sei se vocês conhecem, que chama O Poder do Mito, que é de um mitologista norte-americano chamado Joseph Campbell. Esse livro é uma entrevista. Então eu vou ler dois trechos. Esse trecho primeiro é um pouco maior e o outro é um pouquinho menor. Mas só ele explicando por que ele se debruçou ao estudo da mitologia. E daí, antes, Joseph Campbell afirma que os mitos são histórias que têm como função principal guiar o espírito humano. Sua obra nos convida a ser como aquele herói que parte em busca de algo que vai melhorar a sua vida para sempre, bem como o mundo em que vivemos. Daí o que ele fala? Na entrevista, o jornalista pergunta assim para ele: por que mitos? Por que deveríamos importar-nos com mitos? O que eles têm a ver com a nossa vida? Né? O que os mitos têm a ver com a nossa vida? E ele responde assim: a minha primeira resposta seria: vá em frente, viva a sua vida, uma boa vida. Você não precisa da mitologia. Não acredito que se possa ter interesse por um assunto só porque alguém diz que aquilo é importante.
Eu acredito em ser capturado pelo assunto, de uma maneira ou de outra. Mas você poderá descobrir que, com uma introdução apropriada, o mito é capaz de capturá-lo. Então, o que ele pode fazer por você, Então, o que ele pode fazer por você, caso ele te capture de fato? Um dos nossos problemas hoje em dia é que nós não estamos familiarizados com a literatura do espírito. Estamos interessados nas notícias do dia a dia, nos nossos problemas do momento. Antigamente, o campus de uma universidade era uma espécie de área hermética, fechada, onde as notícias do dia não nos chocavam com a atenção que você dedica à sua vida anterior, nem com a magnífica herança que recebemos da nossa grande tradição. Daí Platão, Confúcio, Buda. Quando um dia você ficar velho e tendo necessidades imediatas todas atendidas, então você vai se voltar para a sua vida anterior. Aí, se você não souber onde está, onde é esse centro, você vai sofrer. A literatura grega ou latina e a Bíblia costumavam a fazer parte da educação de toda a gente. Tendo isso sido comprimido, toda a tradição de informação mitológica do Ocidente se perdeu. Muitas histórias se conservaram no hábito e na mente das pessoas. Quando uma história está na sua mente, você percebe a sua relevância com aquilo que está acontecendo na sua vida. Isso dá uma perspectiva do que está acontecendo. Com a perda disso, nós perdemos efetivamente algo que não possuíamos nada semelhante no lugar. Esses bocados de informação provenientes dos tempos antigos têm a ver com os temas que sempre deram sustentação à vida humana. Daí ele pergunta assim, quer dizer então que nós contamos, o jornalista pergunta, quer dizer então que nós contamos histórias para tentar entrar em acordo com o mundo e harmonizar nossas vidas com a realidade? Daí ele responde, eu penso que sim. Os romances podem ser excepcionalmente instrutivos para isso. Então por que a gente conta história? A gente conta história para tentar entender a gente mesmo, né? Então, como o Rossini falou, que a coordenadora... Desculpa. Silvânia. A Silvânia é uma contadora de histórias. A gente conta histórias porque a gente quer entender o mundo. A gente consegue, às vezes nem isso. Geralmente a gente entende o nosso mundo interior. Às vezes nem o nosso mundo interior a gente entende. A história, ela serve para ajudar a gente a entender o contato do nosso mundo interior com o mundo de fora. Quando a gente para de prestar atenção em histórias, não é a história do Dom Pedro, ou a história que está aparecendo no SBTV, ou qualquer coisa do gênero. Não que não seja importante se informar, mas ter uma história que tem fantasia, ou que tem um herói, que está superando os seus obstáculos e tal, a gente para a gente perde um fio de conexão entre a nossa história interior e o quanto isso afeta o mundo de fora e vice-versa. Como o mundo de fora nos afeta também, né? Então, segundo o Joseph Campbell, é para isso que a gente estuda mitologia, para a gente entender essa relação entre o mundo de fora e o mundo de dentro, né? É assim, daí falando da jornada do herói. O que é a jornada do herói? E daí assim, toda história conta a jornada de um herói, tá? Seja na Bíblia, seja no mundo da Marvel, Harry Potter, tudo está contando a história, a jornada de um herói. Novela. Todas essas histórias estão contando. O que a minha proposta, a minha proposta é entender quais são as etapas que existem na jornada de um herói. Na mitologia são essas. Nas histórias que a gente conhece como novela, ou filme, coisa do gênero, às vezes eles tiram um pedaço, abusam mais do outro, estendem mais o outro, enfim. Mas só para entender cada etapa dessa jornada, tá? Então, o que é? É uma estrutura narrativa presente em diferentes histórias em que uma pessoa é convocada a vivenciar novos desafios e, após provações e aprendizados, retorna para casa com uma recompensa. O trabalho desenvolvido por Joseph Campbell mapeia os pontos em comum de diferentes histórias de sucesso.
Então, a partir daqui, eu vou apresentar um pouco cada uma das etapas. Daí eu coloquei um filminho conhecido, assim, do lado da explicação. Daí, se alguém não conhecer o filme, me pergunta, que eu vou falar sobre o filme, mas se quem não conhecer me pergunta. Aliás, quem quiser falar o tempo que for, tá? Se eu pudesse, a gente estava sentado numa roda. Aqui, uma roda com esse tanto de gente, ia ficar uma grande roda. Mas pode me interromper, pode falar que não concorda, enfim. Fiquem à vontade para se colocar a qualquer momento, tá? Então, deixa eu continuar. Então, a primeira etapa da jornada do herói é a apresentação do herói, né? Que é o mundo comum. É a ambientação inicial que mostra quem é o personagem, como e onde ele vive, com quem ele se relaciona e como sua vida poderia ser monótona e bem parecida com a vida de qualquer outra pessoa comum. Aqui, a natureza do personagem é exibida, assim como suas qualidades e defeitos, forças e fraquezas, e demais detalhes capazes de fazer com que o público encontre pontos de identificação com ele. Daí aqui eu coloquei a figura da Bela Fera. Todo mundo já viu esse filme? Então, no início da Bela Fera, apresenta a Bela na vila, né? Daí ela tá lá, ela gosta de ler, mas ela não tem muita paciência com quem é diferente dela. E daí tem a vila, é muito simples, todo mundo quer viver só. Daí aparece o padeiro com o seu tabuleiro, com pães e doces para ofertar e tal. E ela, na vida comum dela, vivendo aquilo, mas ela já tem uma ambição de ser maior. Ela gosta de ler e etc. Né? Daí, o segundo momento é o chamado à aventura. Daí aqui eu coloquei a figura do Woody com Buzz Lightyear do filme Toy Story. Todo mundo já viu esse filme? No Toy Story, o Woody, que é o vaqueiro, ele é um brinquedo de um menino chamado Andy. Esse brinquedo, ele é muito feliz sendo o brinquedo do Andy, ele é o brinquedo favorito do Andy e tal, até que chega o astronauta Buzz Lightyear. Quando chega o astronauta Buzz Lightyear, esse é o chamado à aventura do Woody. Que é assim, aquilo gerou um incômodo nele, né? Aquilo gera um incômodo, de repente ele não é mais o brinquedo favorito. E veja que essa história é também uma metáfora para crianças que são filhos, que é o meu caso, que eu fui filho único durante muito tempo até minha irmã nascer. Então, de repente, eu era o favorito, porque eu era o único, né? E esse que surge um outro. Então, as histórias, elas trazem essas metáforas que servem como um guia, no caso, tanto da Bela Fera quanto desse, para crianças. Para as crianças entenderem que a jornada dela vai mudar. Isso não significa que a outra era ruim. É só que vai precisar mudar, vai precisar se crescer, né? Daí, a aventura começa quando o personagem se depara com um conflito. No caso dele, a chegada do Buzz. Com um chamado para uma missão que o tira do seu mundinho comum, da sua zona de conforto. Não necessariamente precisa ser algo dramático, como uma morte. Basta que seja um desafio que o obrigue a experimentar coisas novas. Esse desafio está relacionado a coisas importantes para ele, como a manutenção da sua própria segurança, da sua família, a preservação da comunidade onde vive, o destino da sua vida ou qualquer outra coisa que queira conquistar ou manter. Daí, vê que esse filme é um chamado à conexão entre o pai e a criança quando nasce uma outra criança. Entendeu? Isso muda a jornada do herói daquela criança. Tá assim? Daí, no primeiro momento, daí esse aqui é do Homem-Aranha. Todo mundo viu o Homem-Aranha? Quando o Homem-Aranha vira o Homem-Aranha,
e ele descobre que ele tem os poderes da teia, de subir, etc e tal, ele primeiro usufrui daquele poder e depois ele tem medo do que aquele poder pode trazer para a vida dele. Então ele tem uma recusa, né? Então, a recusa do chamado. Diante de um grande desafio, é natural que surjam medos, hesitações e muitos conflitos interiores. Por isso, num primeiro momento, o personagem recusa o chamado que recebeu e tenta convencer a si mesmo que não se importa com aquilo. Mesmo que surja algum tipo de ansiedade para a realização da missão que recebeu, ele compara a segurança e o conforto do seu lar com os caminhos tortuosos que poderá encontrar à sua frente e, consequentemente, prefere se manter onde está. Porém, o conflito não deixa de incomodá-lo. Daí, novamente, trazendo uma metáfora da vida da gente. Daí eu não tenho essa experiência, mas quem é mãe, quem aqui é mãe, como a Lilian, por exemplo, que é a atriz do grupo, ela é mãe de 3 filhos que são a cara dela. Eu fico imaginando, eu não sei o que é isso, mas eu fico imaginando como é o impacto de receber a notícia de que você está grávida. É uma coisa, de repente, você se dá de encontro com uma notícia que vai mudar a sua vida para sempre. E de alguma forma isso gera um conflito. Não uma recusa necessariamente, mas um conflito de minha vida vai se transformar completamente. Então, vê, de novo, são histórias, porque o Homem-Aranha não está tratando sobre a gravidez, mas, de novo, o que tem aqui do Joseph Campbell, que é a importância dessa conexão, e não é uma conexão direta, é um exemplo que aquele herói está nos dando, que tudo bem ter medo. O medo não deve ser execrado, o medo é humano. É tudo bem, na verdade a jornada do herói e o mito está mostrando para todo mundo que é tudo bem ser humano, entende? A gente perdeu mas a gente se desvinculou um pouco e é importante criar de novo esse laço, né? Daí, o próximo. Depois que tem a recusa, daí essa é uma imagem do Star Wars, Guerra nas Estrelas, que eu adoro. Era meu filme preferido quando eu era criança. Eu tinha meu pai que conta, porque eu não lembro. Meu pai conta que eu vi esse aqui, que é essa saga aqui primeiro, que eu tinha 5 anos e eu assistia todo santo dia o Retorno de Jedi. Todo dia eu tinha fantasia. Eu gastei a fita do videocassete, porque eu sou um pouco mais antigo que o DVD, né? Então aqui é a imagem do Luke Skywalker com o Mestre Yoda. Então assim, depois da recusa, a recusa da aventura por medo, você encontra um mentor. Então alguém que vai explicar para você o quanto aquela jornada, o quanto sair daquela zona de conforto é importante. Um mentor como um professor. Então na jornada do herói de um estudante, quando você está na escola, você está nesse lugar aqui. Então, diante de um impasse que você se encontra, o nosso herói precisa de um empurrãozinho. Então é chegada a hora dele encontrar o seu mentor, que dará a ele o que for necessário para que ele enfrente o desafio proposto. Nesse ponto, é possível incluir até mesmo algum tipo de força sobrenatural que dá ao personagem um objeto, um treinamento, conselhos, poderes ou qualquer outra coisa que faça com que ele encontre a autoconfiança necessária para resolver o seu conflito e enfrentar o desafio. Daqui, no caso, todo mundo já viu Guerra nas Estrelas? Sim? O Yoda dá isso tudo aqui para ele. Então dá uma arma, que é o sabre de luz, ensina ele a usar o poder Jedi e ensina ele que o lado
Jedi da força ao melhor lado, que você não deve sucumbir ao que é fácil, mas você tem que ir em direção do que é ético. É isso que o mestre Yoda traz para o Luke Skywalker. Então esse momento do filme é o encontro do mentor com o herói dentro da jornada do herói. No próximo, A Travessia do Limiar. Esse filme aqui é o Mulan. Alguém não viu Mulan? Não viu Mulan? Eu conto a história. Eu vi durante a pandemia, porque eu não tinha visto. Isso eu vi depois de velho. Eu vou só ler aqui, deu conta a história. A Travessia do Primeiro Limiar. Finalmente chegou o momento que o nosso herói está pronto para cruzar o limite entre o mundo que ele conhece e o qual ele está acostumado e o mundo novo que está por vir. Esse mundo não precisa ser um local físico, de fato, e sim algo desconhecido pelo personagem. Pode, por exemplo, ser a descoberta de um segredo, a aquisição de uma nova habilidade ou até mesmo a mudança de um lugar propriamente dito. No caso da Mulan, é as duas coisas. Só para quem não conhece, que esse é um filme que não é tão conhecido quanto os outros, no Mulan é o seguinte: ela é uma filha única e ela vive numa família, e a família é uma família chinesa, e a família quer transformá-la numa geisha para ela ter um casamento feliz e ter filhos e aquele padrão de vida que se escolheu para a mulher chinesa, né? E o que isso tem tudo a ver com todas as mulheres, né? Que a mulher, ela nasceu para criar o bebê e brincar de cozinha e etc. Aquele patriarcado que nós vamos romper, que já estamos rompendo, mas vamos romper, né? E no caso, a Mulan, ela nasceu nesse mundo. O que acontece? A China entra em guerra com a Mongólia e o pai dela foi convocado para a guerra. Só que o pai dela é um senhor que já não tem mais um vigor físico, assim. Então ela sabe que se ele for para a guerra, ele vai... Oi, boa noite. Com licença. Fica à vontade. Se o pai da Mulan for para a guerra, ele vai morrer. O que ela se propõe a fazer então? Só que só iam homens para a guerra, não iam mulheres. O que ela se propõe a fazer? A se disfarçar de homem e ir no lugar do pai dela. Então, à noite, escondida, ela corta o cabelo, veste roupas de homem, aperta os seios, veste a roupa do pai dela e vai para a guerra no lugar dele. Então, daí ela vai lá e ela começa a treinar e descobre que ela tem uma grande habilidade em lutas marciais. Então, esse é o momento, o primeiro limiar. Ela vai pro lugar, assume o lugar do pai dela. Né? Deu para entender a história? Tá. Daí, a sexta parte. Daí eu coloquei aqui o Senhor dos Anéis. Todo mundo conhece, né? Agora, provas, aliados e inimigos. Agora que o herói colocou o pé na estrada rumo ao objetivo maior, ele começa a se deparar com diversos desafios menores, contratempos, obstáculos que gravitativamente vão testando suas habilidades e deixando-o mais preparado para as maiores provações que ainda estão por vir. Aqui é mostrada uma visão mais profunda do personagem e da sua capacidade de descobrir quem são as pessoas com quem ele pode contar e quem são as que desejam prejudicar a sua jornada. Ou seja, ele descobre os seus aliados e quem são os seus inimigos. Nesse ponto, a identificação com o público se torna maior. Daí, lendo isso, eu penso sempre na escola de novo. Assim, o que prejudica a gente no nosso estudo e o que colabora? Quais são os nossos obstáculos quando a gente está estudando? Então, sei lá, eu
daí eu só posso dar o meu exemplo. Não que eu seja um herói, mas quando eu estava na escola, eu tinha uma imensa dificuldade em matemática. Imensa. Eu sou uma besta matemática mesmo. Eu não... Mas, assim, eu tenho zero talento para o raciocínio lógico. Eu acho que porque eu falo muito, sei lá. Zero talento. Então, tudo para mim era um obstáculo, eu olhava aquilo e para mim era muito difícil. E eu tinha um amigo que tinha mais dificuldade que eu, e daí... Parece o pior. E o que na verdade ele foi meu aliado. Porque o que aconteceu? Ele pedia para eu explicar para ele. E daí, só que de um jeito funcionou, entendeu? Porque o que para mim era muito difícil, eu tive que aprender, porque o pouco que eu sabia, eu explicava para ele. Ao mesmo tempo, tem situações que nos trazem inimigos, assim, tipo preguiça, sabe? Ou balada, sabe assim? Vida louca, essas coisas assim. Isso são inimigos dessa jornada. Isso não significa que isso não pode ser vivido, é lógico, mas dentro de uma jornada, a gente vai aprendendo essas coisas. E é para isso que serve, de novo, para isso que serve entender a jornada. Para a gente se identificar com a nossa própria jornada. Depois, a aproximação da caverna secreta. O que acontece? Daí aqui a imagem do Rei Leão. Todo mundo assistiu o Rei Leão? Alguém não assistiu o Rei Leão? Todo mundo? Do ciclo, sem fim. Ó. A sétima, a aproximação da caverna secreta. Sabe o recuo do mar antes de uma grande onda? Esse é o ponto que chegou o nosso herói. Aqui, ele faz uma espécie de pausa. Ele se recolhe num esconderijo, interior ou não, e retorna aos seus questionamentos iniciais e ao enfrentamento dos medos que impediam ele de iniciar a sua jornada. Quando não há conflito interior, ainda assim essa pausa é necessária para mostrar ao público a magnitude do desafio que está por vir. E então, esse recuo é utilizado para que o nosso herói se prepare melhor para ele. Daí, no momento do Rei Leão, é aquele momento, teve o leãozinho, daí teve a manada de búfalo, morre o Mufasa, que é o pai, ele foge, fica sozinho, acha o Timão e o Pumba, a Hakuna Matata, e ele está vivendo bem num oásis no meio do deserto lá na África. Ele está bem, a vida dele está boa, né? Está tudo tranquilo, ele está comendo a lesma lá, e viscoso mais gostoso, está tudo certo. Só que isso não o satisfaz completamente. E quando não o satisfaz completamente, no meio da noite, ele tem um sonho doido e ele vai olhar as estrelas, porque o pai dele um dia falou para ele olhar as estrelas. E quando ele está olhando as estrelas, ele vê o pai dele. E daí ele tem uma conversa com o pai dele, e o pai dele fala: você está fugindo do seu destino. Está na hora de você enfrentar. Essa luta é sua. Não é minha, não é de mais ninguém. Essa luta é sua e você precisa enfrentar o seu destino. Isso acontece em muitas histórias. Isso acontece no Rei Leão. Isso acontece, por exemplo, em Hamlet, do Shakespeare. Todo mundo conhece a história do Hamlet? Hamlet, ele é um príncipe e que o pai dele é assassinado pelo próprio tio, para o tio virar o rei. E daí ele começa a fingir que ele é doido, para ele se vingar do tio. É uma história muito parecida com o Rei Leão, inclusive. Que também é o tio que rouba o lugar do pai, e daí ele volta para ser o rei, porque ele é o rei por merecimento. Né? A liderança dele
não é só nata, ele é o mais justo, ele é o mais ético, ele precisa voltar. Mesma coisa para o Hamlet ou o Rei Leão, que é o momento da introspecção. Você, depois de viver todos os desafios, você para, de novo, na vida da gente. A gente vive um monte de desafio, um monte de coisa e tal, de repente a gente para e fala assim, o que eu estou fazendo? Eu estou indo no rumo certo? É o rumo que me faz feliz? Ou eu preciso mudar de rumo? Daí, o próximo, o oitavo. Aprovação. Aprovação é uma espécie de morte pelo qual o nosso herói precisa passar para cumprir o seu destino. Para isso, ele passará por um teste físico de extrema dificuldade, enfrentará um inimigo letal ou passará por um conflito interior mortal. Mortal no sentido dele vai morrer de verdade, já falo, ele vai morrer de verdade, né? Seja qual prova for, para que ele seja capaz de enfrentá-la, precisará reunir todos os conhecimentos e experiências adquiridos durante a sua jornada até aquele momento. Essa aprovação tem um significado de transformação e por isso é comparada com a morte e a ressurreição para uma nova vida. Alguém aqui já terminou um relacionamento longo, ou se divorciou? Como foi essa experiência para vocês? Mas vocês sentem que após essa experiência, vocês se transformaram em outra pessoa? Sim. É uma dor mortal que a gente sente. Às vezes não, às vezes é um alívio. Pode ser um alívio também. Depende da maneira como foi. Mas de toda forma, existe uma transformação. Existe uma grande forma, aquela relação foi um sufocamento. Foi bom ou ruim, não importa, mas a questão é assim, você não saiu igual, você se transformou. Aquilo trouxe uma outra vida para você. Né? Todo mundo já teve essa experiência. Né? Se não teve, vai ter. Oi? Se não teve, vai ter ainda. Faz parte da experiência humana. Né? Então daí aqui eu trouxe a figura do Homem de Ferro no... Como que chama? Os Vingadores. Que ele quase morre quando ele pega a luva do Thanos e tal, e depois ele morre, daí ele não sabe se está morto ou não ainda, né? A gente ainda não sabe porque a história não prosseguiu. Mas ele teve uma experiência de morte para uma ascensão de uma nova vida, né? A Recompensa. Esse é o filme das Branquelas. Já assistiu um pouco? É maravilhoso, né? Tá vendo como a comédia Fala ao nosso coração. Fala ao nosso coração? Ó, a recompensa. Depois que o nosso herói... Depois que o nosso herói passou por diversos desafios, como derrotar o inimigo e sobreviver à morte, ele merece uma recompensa, né? Essa recompensa simboliza a sua transformação em uma pessoa mais forte e pode ser representada por um objeto de grande valor, a reconciliação com alguém querido, um novo conhecimento ou habilidade, um tesouro ou mais do que a imaginação do autor permitiu. Metaforicamente, essa conquista representa a força do nosso herói para arrancar a espada da vitória enterrada na pedra. Mas vale lembrar, ele não deve demorar muito na comemoração, pois sua jornada ainda não chegou ao fim. Ele precisa voltar do ponto de onde ele saiu, né? Das Branquelas. Todo mundo já viu as Branquelas. Esse é aquele momento depois que rola o desafio entre as duas metidas e as outras meninas, e elas não estão dançando ainda. Daí as metidas humilham as outras duas e eles vão para defender. A hora que defende,
eles entendem o grau de afeto que eles adquiriram pelas meninas amigas, as outras amigas. Então, essa é a recompensa desse afeto que eles adquiriram. Assim, eles se transformaram nessa experiência de ser mulheres loiras e socialites, os transformaram de alguma forma. E isso trouxe uma recompensa. Mas ainda não é a recompensa final. Ainda não chegaram ao ponto inicial, que é eles revelarem qual é a identidade real deles. Por enquanto, eles ainda estão vivendo nessa outra identidade falsa, né? Então, o caminho de volta. Depois que você viveu toda essa jornada e você enfrentou um desafio, você começa a voltar para casa. Então, o caminho de volta para casa não oferece tantos perigos, mas sim momentos de reflexão em que nosso herói poderá ser exposto à necessidade de uma escolha entre a realização de um objetivo pessoal e um bem coletivo maior. De qualquer modo, a sensação de perigo iminente é possuída por um sentimento de missão cumprida, de absorção ou de perdão, ou de aceitação e reconhecimento pelos demais. Por que essa fase aqui é importante na história? O herói, ele finalmente entendeu que ele é capaz de enfrentar um grande perigo. Não o maior de todos, mas isso trouxe coragem para ele. Então esse momento é o momento que o espectador vai entender a coragem que ele adquiriu pelo processo todo. Então toda essa vivência que eu estou falando para vocês, e que podem ser feitos paralelos com a nossa vida, esse é o momento que ele entende que ele tem coragem suficiente para seguir. Daí aqui é o filme do Harry Potter, o final do filme A Ordem da Fênix, que ele enfrenta, que finalmente o Voldemort aparece. Todo mundo assistiu Harry Potter? Já mais ou menos. Os pais dele foram assassinados por um bruxo e ele está tentando viver a vidinha dele, e esse bruxo fica em cima dele e tal, e ele enfrenta o bruxo uma primeira vez e vence, mas não é a batalha final. Esse daí. E não importa se a pessoa é cristã ou não cristã, se imagens, não imagens, eu estou tratando da história, tá? A história de Jesus. Então, a ressurreição. Aqui é o ponto auge da história. É aquela última batalha em que o inimigo surge quando mais ninguém esperava por isso, e nem mesmo o nosso herói. Esse desafio é algo que vai muito além da vida dele, representando perigo para pessoas que estão à sua volta, sua comunidade, família, enfim, o seu mundo. Tem pessoas representando um perigo para o seu mundo. E se ele perder, todo mundo sofre. Esse ponto é que o herói destrói o inimigo definitivamente. Ou não. E pode, de fato, renascer para uma nova vida totalmente transformada para todos. Na história de Jesus precisou morrer e renascer para que todo mundo acreditasse que o amor era a sua religião. Se ele não tivesse ressuscitado, as pessoas não teriam como prova de que o amor era a religião dele. Se ele não tivesse morrido, isso não teria acontecido. O mundo todo, o mundo para todos não teria sido transformado. Porque ele podia simplesmente ter fugido. Mas ele teve que ir até o fim na jornada dele, para renascer. A ressurreição é um exemplo máximo, né? Inclusive, é o nome que se dá na igreja cristã do que acontece com Jesus, é a ressurreição mesmo. Né? E por último,
o último passo da jornada do herói, que é o Felizes para Sempre, né? Que é o retorno com o Elixir. Chegou o momento do reconhecimento efetivo do nosso herói. A chegada ao seu local de origem simboliza o sucesso, a conquista e a mudança. Aqueles que nunca acreditaram nele, ou mesmo os que tentaram prejudicá-lo, serão punidos. Além de ficar muito claro para todos que as coisas nunca mais serão as mesmas por ali. De novo, daí, felizes para sempre. Então, sei lá, a Cinderela, ela vive, ela sofre na mão da madrasta, daí ela consegue no baile o encontro da Cinderela com o mentor é a fada madrinha, entendeu? Daí ela tem uma recompensa que é a possibilidade de ir ao baile e de dançar com o príncipe. Ela retorna para casa, ela enfrenta um novo desafio, que é a madrasta não querer que ela experimente o sapatinho. Ela consegue vestir o sapatinho, que é a ressurreição dela, é vestir o sapato, e o retorno ao Elixir é ela casar com o príncipe e viver feliz para sempre. Percebe? Essa história tem toda a jornada do herói. Histórias são muito importantes. Eu não lembro qual, você lembra qual filósofo que diz? Tem três coisas que a gente precisa ensinar para uma criança. A responsabilização pelos seus atos. 2, contos de fada. E 3, mitologia. Que é você dar um porto seguro para a criança. Você dá um caminho, um fio de Ariadne. Porque a história da Ariadne na mitologia tem uma pessoa que está presa num labirinto e a Ariadne, que é uma moça, tece um fio para indicar o caminho de saída, que o Teseu está preso no labirinto. A gente precisa desse fio da Ariadne. A mitologia e os contos de fadas são um fio para a gente sair desse labirinto que é o nosso dia a dia. Né? Daí, por último, porque ele com certeza fala muito melhor que eu, o Joseph Campbell, queria ler para vocês, e daí para encerrar, eu nem sei como eu ultrapassei, não tenho. 6h27. Ah, ótimo. Ó, estou de parabéns, fiz o horário certinho. Por que o jornalista pergunta para ele assim: por que há tantas histórias de herói na mitologia? E o Joseph Campbell, o jornalista pergunta: por que existem tantas histórias de herói na mitologia? E daí o Joseph Campbell responde: porque é sobre isso que vale a pena escrever. Mesmo romances, os protagonistas são um herói ou uma heroína que se descobriu e realizou alguma coisa que vai além do nível normal da sua realização e da sua experiência. Ah, sim, aqui daí sim, eu já estou dizendo. Vou de novo. Por que há tantas histórias de heróis na mitologia? Porque é sobre isso que vale a pena escrever. Mesmo nos romances, o protagonista é sempre um herói ou uma heroína que descobriu ou realizou uma coisa além do seu nível normal de realização. O herói é alguém que deu a própria vida por algo maior do que ele mesmo. Então, toda a história está tratando de um herói. Inclusive a de vocês. Então, reconheçam o que há de heróico na vida de vocês. Não tenham vergonha ou modéstia de reconheçam o que há de heróico na jornada de vocês. Todos nós temos uma jornada heróica e é isso que vai fazer nos conectar a jornada de outros heróis. Beleza? Deu para entender tudo direitinho?
Alguém quer falar alguma coisa? Gostaram? Tem alguma coisa que não gostou? Que não entendeu? Ficou difícil? Não? Tô 10? Tá bem. Então, essa parte teórica eu estou encerrando aqui. Eu vou passar para a Miriam, que vai fazer a parte prática. Eu vou estar aqui junto com vocês. E é isso. Muito obrigado. Quer fazer uma fotinha assim? Ah, Esse vamos. aqui com ele? Isso aqui entrou, tá? Faz uma selfie. Encerrou? Ah, não saiu ainda? Estamos ao vivo? Estamos Oi, ao vivo. gente! Coisa boa! Então tá bom. Gente, já já a gente volta, né, Dani? Sim. Né, Obrigado. galera? Valeu, gente! Ah, Sempre sai